ZYD 240, 99.9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM, Agenda Cultural. O projeto Curta Pernambuco promove nesta sexta o baile A Gente Só Quer Amar, promovendo o amor como um direito. A partir das 6 da noite, o Se Inspire do Arsenal, no bairro do Recife, recebe o maracatu Encanto do Pina, Maestro Spock, DJ Mozão e Nega do Babado. Ingressos à venda na plataforma Simpla. A abertura do Carnaval do Recife rola nesta sexta-feira a partir das 7 da noite. Este ano, o espetáculo que compõe a abertura tem o tema Carnaval de Todo Mundo e traz jovens dançarinos de comunidade para promover um diálogo entre frevo e brega, samba e funk. Depois do espetáculo ainda tem shows dos homenageados Gerlane Lopes e Belo X, além de Maestro Forró, Nena Queiroga e Almir Rush. O evento é aberto ao público. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária 99.9 MHz. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio em nossa página Programa Fora da Curva. No dia 1º de janeiro deste ano, o recém-empossado presidente da República, Jair Bolsonaro, extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Funcionando desde 2003 e com a participação da sociedade civil, o CONSEA é um órgão de consultoria da Presidência da República para definir as diretrizes e prioridades da política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Alimentação saudável, merenda escolar, agricultura familiar, produtos orgânicos, tudo relacionado ao combate à fome e à garantia do direito humano à alimentação adequada são assuntos do CONSEA. Mas a medida provisória 870 reestruturou os ministérios e colocou esta atribuição a cargo do Ministério da Cidadania, comandado por Osmar Terra. A medida dá sinais de redução, pode significar redução das políticas de combate à fome e causou revolta na sociedade. Os movimentos sociais realizam protestos por todo o país, chamados de banquetaço. Por isso, o programa de hoje pergunta: a fome perdeu prioridade? Para debater e responder essa questão, estamos recebendo o coordenador do Centro Sabiá e da Articulação do Semiárido, ASA, Alexandre Pires. Olá, Alexandre. Olá, Paula. Seja bem-vindo. Obrigado. Também estamos com a professora aposentada de nutrição da UFPE e membro do CONSEA Pernambuco, Sônia Lucena. Olá, Sônia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. Bom, quem quiser participar enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Acho que a gente podia começar explicando um pouquinho o que é, assim, o CONSEA, qual a importância dele para situar o ouvinte. Quer começar, Sônia? Sim. Sônia, que foi membro durante muitos anos do Conselho Nacional. A ideia de construir políticas públicas com a participação da sociedade, ela não é nova, né? Mesmo antes da Constituição de 1988, já se tinha a reivindicação por parte da sociedade civil de que qualquer política que você fosse construir para a população, era importantíssima que a população tivesse presente. Até porque ela conhece mais os seus problemas do que qualquer outro técnico ou qualquer governo. E na Constituição de 1988, fica bem claro, né, uma proposta de construir políticas públicas através de sistemas. Isso aí a gente depois pode até discutir por conta da complexidade de alguns temas no Brasil para você construir política pública.
e que era fundamental criar conselhos junto a esses sistemas para poder eles dar uma contribuição, né, na construção de política, no monitoramento, na avaliação, né, ao longo de todo o processo e de toda a gestão de todo o governo. O primeiro exemplo disso ocorreu com o SUS, o Sistema Único de Saúde. Foi o primeiro a ser concretizado. Depois foi o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. E em seguida veio o CISAM, como a gente chama, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele foi regulamentado em 2006 por uma lei federal. E na lei federal, quando se pensou nesse sistema, que seria um sistema muito amplo e que a gente chama intersetorial, até porque esse tema da alimentação, ele é um tema que você tem que trabalhar com ele em diferentes frentes. Multidisciplinar. É multidisciplinar, intersetorial, né? Ele tinha pilares estratégicos. Um dos pilares estratégicos era ter a participação da sociedade. Então, na verdade, o Conselho, o CONSEA, ele significa a participação da sociedade junto ao governo, através dos seus representantes, que são importantes e estratégicos na definição de política pública do tema afeito. Ou seja, naquele momento, se você está discutindo a questão do enfrentamento da fome através de políticas de segurança alimentar e nutricional para defender o direito humano à alimentação adequada e saudável, certo? Você tem que juntar o governo e a sociedade civil e, a partir daí, essas políticas serem construídas juntas. Isso é o que a gente chama, numa linguagem mais comum, que é um espaço de concertação. Ou seja, o Conselho é um espaço de negociação, né, para você poder trabalhar políticas que cheguem mais perto da população e resolvam de forma mais efetiva, num custo menor, num tempo menor e numa qualidade melhor os problemas que a população tem. E ele estava funcionando regularmente desde 2003, não é isso? Sim, na verdade ele existiu antes, no governo de Itamar Franco, ele foi criado. E um dos membros do Conselho Nacional no governo de Itamar Franco era o ministro da Fazenda, o professor Fernando Henrique. E quando ele se elegeu presidente, ele fechou o Conselho. Então, nós entramos novamente num processo de luta que durou muitos anos e ele foi aberto no dia 31 de janeiro de 2003, quando o presidente Lula assumiu o governo. Vamos falar um pouco para o ouvinte entender bem justamente quais são os programas, quais programas foram implementados pelo governo federal que foram gestados, pensados e sugeridos pelo Conselho. Então, eu queria só fazer uma pequena complementação à fala de Sônia, que é, por exemplo, o que é essa diversidade de representação da sociedade civil no Conselho, né? Ou seja, além de pessoas da área da pesquisa, de nutrição, você tem também representação das articulações e redes da sociedade civil, representação das comunidades e povos de terreiro, da população negra, da população cigana, moradores, pessoas em situação de rua, né? Ou seja, você tem uma diversidade de pessoas que estavam ali naquele ambiente do Conselho, em diálogo permanente entre si e com o próprio Estado, exatamente na formulação dessas políticas, que aí eu entro um pouco no que Paula Quer dizer, é um conselho bem inclusivo, né? De toda a diversidade cultural, inclusive, porque a alimentação também é cultura, né? Então, toda a alimentação, toda a diversidade do Brasil, né? E porque é exatamente essa perspectiva de você pensar que a solução para os problemas da nossa sociedade, elas não vêm de alguém que está lá em Brasília, sentado num gabinete de um daqueles ministérios ou em qualquer outra gestão pública e vai pensar qual é a solução para os problemas da nossa sociedade. Ou seja, a sustentabilidade de encontrar essas soluções está exatamente em compartilhar com esses sujeitos que sentem essas necessidades, que vivem esses problemas, e em buscar essas soluções conjuntamente, né? Então, eu diria que a gente poderia classificar isso como uma máxima do processo democrático brasileiro, ou de um país que privilegia a democracia, que tem de fato a democracia como um princípio, que é garantir um processo de participação efetiva da sociedade na construção, formulação e gestão das políticas públicas. E aí eu queria fazer 3 destaques, Sônia pode ter outros elementos, mas eu queria fazer 3 destaques que são muito presentes na vida das pessoas. E aqui nós estamos na Rádio Universitária
de uma capital, de um estado da região Nordeste, de onde tem também uma região semiárida muito, muito presente. O estado de Pernambuco, mais de 80% do estado de Pernambuco é região semiárida, né? Então, ou seja, tem uma população aí e um território bastante significativo. Então, a maioria das pessoas, eu quero acreditar que os ouvintes que estão aqui no nosso programa sabem e conhecem o programa Cisternas, que é aquele programa de construção de cisternas nas casas das famílias que vivem na zona rural do semiárido para captar a água das chuvas e, com isso, poder ter o acesso e o direito à água para o consumo humano e para a alimentação. E o CONSEA, hoje o projeto foi lançado em 2000 pela ASA, em 99, está fazendo 20 anos agora que a ASA foi constituída. E quando a ASA lançou o programa 1 milhão de cisternas no semiárido brasileiro, a partir de 2003, com a recriação do CONSEA, com a reinstalação do CONSEA, o Conselho foi fundamental. Eu diria que sem o CONSEA, certamente a gente não teria chegado ao que a gente chegou hoje, de mais de 1.200.000 cisternas construídas na casa das famílias do semiárido. Ou seja, a água, o CONSEA entendeu a água como um elemento fundamental para a garantia da segurança e da soberania alimentar das famílias do semiárido, que viviam a vida há décadas dependendo do carro-pipa, do vereador, da boa vontade do vereador, do prefeito que fosse lá abastecer. Então, o programa 1 milhão de cisternas já existia antes, que já era uma demanda, inclusive, da sociedade civil organizada através das ONGs e tudo mais, né? Existia já desde o ano 2000, penso eu. Desde 99, quando foi lançado. Não é isso? Exatamente. E aí, quando o CONSEA, então, se instala, passa a encampar essa política de construção de cisternas. Exato, Paula. Entre 99 e 2003, a Agência Nacional das Águas apoiou um pequeno projeto de 500 cisternas. Ou seja, nós estávamos propondo 1 milhão e o governo deu recursos para 500 tecnologias. E nós ficamos fazendo a gestão desse projeto entre 99 e 2003. E em 2003, com a reconstituição do CONSEA, o CONSEA decidiu e orientou o governo no assessoramento à presidência da República, que naquele momento era o presidente Lula, a assumir e colocar no orçamento da União recursos para o programa de cisternas. Foi o primeiro momento em que a gente teve orçamento público destinado ao programa de cisternas. E isso transformou a vida de milhares de famílias na região semiárida. Eu acho que esse é um elemento concreto. O outro é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ora, é conhecido como PAA. PAA, né? Exatamente. Ora, o PAA nada mais é do que uma estratégia que eu diria que é uma estratégia brilhante, hoje já adotada por vários países da América Latina, por países da África, que é comprar alimentos de agricultores e agricultoras familiares e fazer a doação desses alimentos dentro da rede de assistência social do país, ou seja, integrando inclusive com outro sistema que Sônia fez referência aqui, que era o SUAS, que era para atender as pessoas em situação de insegurança alimentar. Ou seja, a agricultura familiar, sempre com muita dificuldade e fragilidade para o seu financiamento, acabava tendo uma segurança da venda da produção, né? E a população que estava na outra ponta com a situação de insegurança alimentar tinha a garantia de acesso a esses alimentos. Concretamente, onde é que está essa população do SUAS que consome, no caso, que era a outra ponta recebendo esses alimentos da agricultura familiar, por exemplo? Em creches, em asilo, certo. Diferente, assim... Atendidos pelas pastorais, né? Nas próprias comunidades, associações, escolas que não tinham acesso à merenda, à alimentação local onde escolar. fica idoso, principalmente os idosos mais vulneráveis. Exato. E as pessoas em situação de rua, né? Porque também tem alguns programas que atendiam essa população de forma mais específica e acabava recebendo esses alimentos. E tem um elemento que eu acho que era extremamente importante, que já foi um avanço dentro do PAA, que é garantir 30% a mais do valor do produto, que o produto era tabelado, aos produtos agroecológicos, aos produtos orgânicos. Ou seja, o Estado também estava estimulando a produção de alimentos mais saudáveis para a nossa população. Porque isso, se a gente for olhar de forma integrada, isso desencadeia uma série de outras relações, como também mais saúde para as pessoas, porque as pessoas vão comer uma alimentação mais saudável, menos gasto dentro do sistema de saúde, ou seja, tem vários elementos. E uma outra política que eu também queria fazer um destaque é a política nacional de alimentação escolar, que é uma política bastante
antiga que existe no Brasil, né? E que, a partir do CONSEA, de uma reflexão no CONSEA, as organizações e movimentos sociais propõem ao Estado que, ao invés de estar comprando comidas industrializadas de uma empresa lá da região sudeste do Brasil para vir fornecer biscoitos e leites ou compostos em pó industrializados para as crianças aqui do estado de Pernambuco, da zona rural, ou seja, lá de um município aqui perto do Recife, sei lá, Camaragibe ou Paudalho e tal, que as prefeituras e os governos estaduais comprassem, no mínimo, 30% dos alimentos que vão para a merenda escolar da agricultura familiar. Ou seja, diminuindo a distância entre o produto e o consumo. Aumentando a qualidade. Aumentando a qualidade, porque se ia consumir produtos muito mais frescos, muito mais saudáveis. E também ajudando, fortalecendo a cadeia da agricultura familiar. Então, essas 3 iniciativas eu dou destaque para elas, porque eu acho que elas são merecedoras de uma atenção do quanto elas mexeram com a estrutura produtiva, a geração de renda para a agricultura familiar, o atendimento à população em situação de vulnerabilidade pela insegurança alimentar ou pela própria atividade produtiva, no caso da agricultura familiar, e o atendimento também às crianças e adolescentes que estão nas escolas, né? Então, o CONSEA teve um papel fundamental nesse processo. Sônia, quer acrescentar? Tem também a questão da rotulagem, que eu acho que o CONSEA também atuou nessa área de exigir que a rotulagem nutricional dos produtos tivesse informasse se tivesse frontalmente, excesso de açúcar, sódio, como... Não, em relação à rotulagem, a gente ainda está no processo de luta. Ah, tá. Né? Eu queria complementar um dado importante, que eu acho que toda a população que está ouvindo o programa e os que não estão ouvindo conhecem, é sobre o programa da alimentação escolar. Sim. Esse programa, ele foi iniciado na década de 1950. E até a instalação do CONSEA, ele nunca foi regulamentado por uma lei. Então, teve um período, e a gente pode até citar qual foi o período do Brasil, entre 90 e 92, no ano de 1991, o programa da alimentação escolar, porque ele não tinha nenhuma regulamentação legal, ele só cobriu 18 dias de 200 dias letivos, né? E nem todas as escolas do Brasil. Quer dizer, havia grande desvio de recursos, né? E não tinha uma lei que regulamentasse o programa. Ou seja, o programa não era considerado um direito. Ele entra na Constituição de 1988 como alimentação. A alimentação não tinha entrado como um direito também. Ela não conseguiu ser votada, que isso é um ponto importante. Mas quando tratava da escola, dizia que o aluno tinha direito a uma boa escola. E em um determinado momento dizia alimentação. Então se usava a expressão vulgar, essa gambiarra que tinha para poder falar do programa da alimentação escolar. O CONSEA passou 5 anos discutindo e numa luta para poder aprovar a Lei 11.947, que foi em junho de 2009. Nessa lei, ele não só contempla o que a Alexandre acabou de explicar, que isso aí é fundamental quando se trata de consumo e de comercialização. Mas ele contempla uma das coisas mais importantes, que é a alimentação escolar como um direito. Certo? Então, porque hoje dependia um pouco, vamos dizer, da boa vontade, da boa gestão dos diretores de escola, se vai ter merenda que preste, que não preste, né? Até se vai ter merenda ou não. Né? E uma outra coisa, né, que isso aí também foi um tema polêmico, eu sou da área de nutrição, e parece até que é uma coisa meio corporativista, mas não é. Quando se colocou dentro do programa que tinha que ter um acompanhamento técnico de um profissional da área de nutrição, né, isso aí praticamente obrigou todos os gestores a ter uma responsabilidade maior em seguir os cardápios que estavam sendo que eram elaborados e que eram obrigados a ser seguidos. Né? Porque você encontrava um cardápio na entrada de uma escola pública, aqui na Barão de Souza Leão, em qualquer bairro do Recife, eu não vou falar do interior. E quando você entrava na escola para olhar, as crianças estavam recebendo um alimento do ponto de vista qualitativo péssimo. Foram várias. Outra coisa importante também que a gente discutiu, foram 5 anos e valeu muito a pena a aprovação dessa lei. Né? É claro que ela incomodou muitas pessoas, houve uma grande resistência por parte do agronegócio,
né? Houve grande resistência por parte de alguns senadores. O senador do Rio de Janeiro mesmo foi terminantemente contra, passou meses prendendo esse projeto de lei, porque ele disse que no estado dele não produz a agricultura familiar. Ou seja, é muito comum você encontrar um senador, um deputado, um gestor, que ele não conhece a produção da agricultura familiar no seu município, no seu estado. Então, ele achava que isso aí poderia atrapalhar muito a vida deles, porque isso pode gerar alguns processos por não cumprimento da lei. Isso aí foi uma grande conquista nossa. Outras coisas que o Só uma coisinha, o Conselho também tem a capacidade, a atribuição de fiscalizar ou não? Não, ele não fiscaliza. Tá. Ele é um órgão de assessoramento, né? Ele é um órgão de assessoramento, mas ele aponta. Tá. Porque eu passei 12 anos no Conselho Nacional, esse que o presidente extinguiu no primeiro dia de governo. Então, seguramente, para um presidente antidemocrático, é uma coisa muito difícil para ele aceitar. Né? O representante da sociedade civil junto com o governo, eles se reuniam um dia inteiro em cima de um tema que era estratégico e importante naquele momento que tinha sido escolhido, tinha todo um calendário, e se discutia exaustivamente durante um dia com representantes de todos os estados do Brasil. Então, a partir dali, você trazia informação do seu estado, do seu município, da região, das estatísticas, porque como ele era muito heterogêneo, tinha pessoas que davam muita informação. No outro dia tinha uma plenária. Então, por exemplo, se o tema da plenária fosse alimentação escolar, o ministro da Educação era convidado para essa plenária. Entendi. Se ele não pudesse vir, ele tinha que mandar a maior autoridade depois dele para estar nessa reunião. E nessa reunião, todos nós, conselheiros, a gente tinha a liberdade de não só apresentar todas as informações que a gente tinha colhido sobre aquele tema, como a gente tinha toda a liberdade de conversar diretamente e solicitar, né, porque não tinha exigir, discutir, não tinha grandes conflitos, né, dele uma posição enquanto gestor público, enquanto ministro ou enquanto diretor ou secretário-geral do ministério, solução a respeito de um problema. E eu posso dar um exemplo que foi muito importante para o Brasil, embora a gente esteja com dificuldade depois dessa mudança de governo, de colocar em execução, foi trazer o ministro da Saúde para discutir a questão do sobrepeso e obesidade, que hoje é o maior problema de saúde pública que a gente tem dentro das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Né? E a partir daí se criou um plano nacional para enfrentamento do sobrepeso e obesidade no Brasil, dessa discussão do Conselho. Ou seja, os transgênicos, a discussão sobre transgênico, nós fizemos uma mesa de controvérsia, trazendo as grandes autoridades do Brasil e fora do Brasil, para trazer informação sobre o transgênico, que elas são praticamente escondidas da população, e elaborava documento e disponibilizava para todo mundo sobre os agrotóxicos, que é um grande problema na vida de todos nós, Era isso que eu da ia área de perguntar. saúde. Como é que o Conselho estava enfrentando essa discussão sobre os agrotóxicos? Nós tivemos uma mesa de controvérsia, essa mesa de controvérsia foi muito importante, e esse tema, eu acho que não tinha uma reunião do Conselho onde ele não entrasse como sendo importante, até porque permanentemente há um confronto para poder se liberar agrotóxico de forma indiscriminada no Brasil. Eu não sei se você tomou conhecimento. Agora está mais fácil, semana passada, 61 agrotóxicos banidos e proibido em vários países. Ele foi liberado no Brasil com a previsão de mais 20. Eles calculam que até o final de fevereiro, que é essa semana, 81 agrotóxicos serão liberados totalmente no Brasil para uso. E, assim, só para fechar a informação, no Congresso sobre Agrotóxico, realizado na cidade de Goiás Velho em dezembro do ano passado, eu estive presente, o Instituto Nacional do Câncer apontou, do Brasil e de outros países que estavam lá, principalmente da América Latina, o aumento no número de diversas doenças, principalmente de tipos de câncer, depois desse uso indiscriminado de agrotóxico no Brasil. Pois é, e a gente fica, inclusive, a sociedade fica totalmente sem informação, né? Porque esses agrotóxicos vão ser utilizados, não tem nenhuma informação nas embalagens, nos produtos, e a situação da saúde do trabalhar também, né? Do agricultor. Eu fico pensando, na verdade, que por mais que às vezes as pessoas imaginem que há uma certa teoria da conspiração e de que aquilo que as ONGs, que os movimentos sociais falam, é como se tivesse tudo contra o povo. Mas, assim, tem um conjunto de medidas que vão sendo tomadas que nos levam unicamente a imaginar que há por trás uma grande estratégia de exterminação da população, sobretudo dos trabalhadores e trabalhadoras do país.
Você aumenta a idade de aposentadoria para as pessoas poderem ter direito a uma vida com um pouco mais de tranquilidade depois de terem trabalhado a vida toda. Você libera o uso de agrotóxicos à vontade pelos grandes produtores. Ou seja, você corta programas que asseguram o conjunto da alimentação mais saudável, do acesso ao alimento para a população, e além de várias outras medidas que vão, de alguma forma, restringindo a qualidade de vida e restringindo a condição de vida das pessoas de poder ter um pouco de dignidade, né? Eu queria talvez trazer um elemento que também é muito importante para nós, e aí falando... Hoje em dia a Rádio Universitária está aí na internet e fala para o mundo, né? E saindo de Recife, de Pernambuco, deve falar para o mundo mesmo. Mas... Inclusive, a segunda cidade, depois de Recife, de maior audiência aqui no Facebook é São Paulo. E é? Desse nosso programa. Desse nosso programa. Então, então falando de forma mais ampla, acho que é importante que a gente esteja sempre atento de que o CONSEA, dentro do CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar que a Sônia se referia há pouco, foram criadas uma série de outras iniciativas que compõem esse sistema. E aí, entre essas iniciativas, são os CONSEAs estaduais, né? Os Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar Adicional, e os CONSEAs municipais, que são os conselhos municipais também que são afetos à política. Ou seja, é um sistema em que você vai construindo o debate sobre a importância da segurança alimentar, as situações de violação desse direito, a proposição de iniciativas e de políticas que fortaleçam e atendam a política de segurança alimentar, desde o município até a instância federal. Claro que o que o atual presidente da República fez foi extinguir o CONSEA Nacional. O risco para isso é certamente a desestruturação do sistema, porque o CONSEA Nacional meio que orquestrava o diálogo com os conselhos estaduais, que por sua vez dialogam com os conselhos municipais e com as outras esferas ou instituições, órgãos do governo que dialogam com a política. Mas os conselhos estaduais ainda estão funcionando, mesmo que em algumas situações, como é o caso de Pernambuco, com alguns limites, e alguns limites porque nós entendemos que muitas vezes o gestor público não conhece qual é a importância, qual o sentido e o papel que aquele conselho tem, e com isso termina não garantindo as condições reais de funcionamento dos conselhos, mas e ainda tem os conselhos municipais. Ou seja, nós estamos nesse momento de resistência e de refletir com a sociedade sobre a importância do CONSEA Nacional, para que a gente mantenha essa ideia do sistema funcionando e que a gente retome um pouco a importância e o lugar da prioridade para essa perspectiva da alimentação, do direito humano à alimentação, como algo importante também para a nossa sociedade. Mas, Paulinho, deixa eu só dizer uma coisa. Diga lá. Tu tá aqui com dois entrevistados que conversam muito, isso. Mas é dizer assim, que eu acho que tem um outro elemento, Sônia, que o CONSEA também teve um papel fundamental, e se a memória não me falha, foi em 2010, que se conseguiu que a alimentação fosse um direito humano. Exato, um direito constitucional, né? Ou seja, a gente tinha uma luta também dentro do CONSEA, que era como construir uma emenda à Constituição de 88 que colocasse a alimentação como direito constitucional. E a gente conseguiu isso, né? A partir de 2010, acho que a data é essa, né? 2010. A gente consegue. Não, e dentro do que você está falando, o que é mais curioso, que a maioria das pessoas não sabem, é que a palavra alimentação não entrou na Constituição, no artigo 6º, em 1988, porque os constituintes não quiseram. Eles não concordavam, porque eles diziam que era dar um tiro no pé. Se colocava a alimentação como direito num país que tinha tanta fome, isso podia complicar a vida de muita gente, né, que estava na política. E você faça a conta, essa luta começou em 86, nós conseguimos em 2010. Ou seja, foram 24 anos de luta para colocar a palavra alimento. E coisa na Constituição, né? A alimentação na Constituição de 1988, né? Quer dizer, realmente a visão das elites realmente muito interessante. Não enxergar, não dar a mínima importância ao combate à fome, né? Olha, uma observação muito rápida, nesse evento sobre agrotóxico, o sentimento que eu tive como uma pessoa que hoje eu me considero como militante, né? Eu já tenho uma caminhada de 40 anos quase dentro aqui do estado, lutando contra a fome.
no segundo dia do Congresso, quando o professor Nodari Pignatti apresentou os dados de água de chuva do Mato Grosso, da região indígena, né, do Xingu, e toda a água da chuva estava contaminada com a quantidade muito superior ao que é permitido de agrotóxico, né? Então, você verifica que, na verdade, o uso indiscriminado de agrotóxicos é uma forma de genocídio da população brasileira. Seguramente, em algumas regiões que a gente tem aqui no Nordeste, que não tem um agronegócio, a quantidade de agrotóxico na água da chuva deve ser muito menor. Mas os lençóis freáticos importantes do Brasil, eu acho que 100% deles estão contaminados, importante, né? O aquífero Guarani e outros, todos estão contaminados já com uma quantidade muito grande de agrotóxicos. Porque as pessoas têm a impressão que o que contamina é o que ela está vendo. Mas o que está embaixo da terra, como o processo não se dá só acima disso, ela também ela contamina e traz muitas doenças. O Fora da Curva de hoje vai para um rápido intervalo e já volta com o debate sobre se a fome perdeu prioridade no atual governo, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Na 99.9, o tema é frevo o ano todo. Das 2h da sexta-feira, à madrugada da quarta-feira de cinzas, mais de 1000 frevos no ar. É frevo até quarta-feira, zoeira, ia, ia. Universitária FM, nossa rádio pública. É frevo até quarta-feira. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos, quer ter o seu programa na grade de programação. Participe com suas ideias da chamada pública. Acesse o site www.fpe.br/NTVRU e leia o edital da chamada pública da Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Amor, Henrique, acorda. Já são 3h, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. O programa Fora da Curva está de volta e hoje estamos perguntando: a fome perdeu prioridade? Para fazer essa análise, recebemos o coordenador do Sabiá e da ASA, Alexandre Pires, e também a professora aposentada de nutrição da UFPE e membro do CONSEA de Pernambuco, Sônia Lucena. Vamos saber o que é que os ouvintes estão dizendo aqui. Tem um ouvinte, Adriano César Bezerra. Ele comenta aqui que tinha gente que dizia que com o Bolsa Família o Brasil saiu do mapa da fome. Sônia, você podia responder? O Brasil saiu do mapa da fome. Qual o nome dele? Adriano César. Adriano saiu. O Brasil saiu do mapa da fome. A FAO anunciou isso no final de 2014. Quem faz a avaliação dos países que estão fora e dentro do mapa da fome é a FAO.
né, que você sabe, é um órgão da Organização das Nações Unidas. Os motivos que levaram o Brasil a sair do mapa da fome, os mais importantes, foi o Programa da Alimentação Escolar, e o Programa da Alimentação Escolar, que é um dado que a gente não colocou, não só melhorou no Brasil, como ele deu contribuição e ainda tem dado uma contribuição enorme em diferentes países pobres do mundo, né? O investimento feito na área de educação, não só da educação básica, né, mas em todos os níveis de educação, o governo tem investido muito nos últimos 30 anos na área de educação. Um período mais no ensino médio, no ensino fundamental, em outro período mais no ensino superior, mas houve grande investimento na área de educação. O Bolsa Família, ele foi importantíssimo, apesar do valor, né, do Bolsa Família, ele ter sido superdimensionado pelas pessoas que criticavam o programa, né? E eu me lembro que nas minhas grandes discussões como uma militante no combate à fome, quando ia defender o Bolsa Família, né, que diziam que as pessoas iam deixar de trabalhar porque tinham Bolsa Família, eu sempre propunha a pessoa ela sair do emprego dela e eu dar o maior valor que uma família recebia do Bolsa Família para ver se ela aceitava essa proposta. O Bolsa Família ajuda em vários aspectos. Primeiro porque ele empodera muito as mulheres, né? E depois porque elas sabem aplicar muito bem os recursos quando elas recebem no que se refere à alimentação. Mais de 70% dos recursos que as mulheres do Bolsa Família recebiam, muito menos hoje, e recebem, elas investem em alimentação para a família. Ou então, os 30%, ou 20% ou 30%, dependendo da região, em coisas que são importantíssimas, né, para a saúde e para a harmonia da família. O aumento do salário mínimo, aquela correção que tinha do salário mínimo, né, aqui a gente agora está vendo que o salário mínimo só aumentou um valor irrisório, eu acho que menos de 4%, né, essa adequação do salário mínimo de acordo com a inflação ou próximo da inflação, né, há muita discordância em relação a isso. Isso melhorou consideravelmente, né, a vida das pessoas, porque aumentou muito o acesso a muita coisa, principalmente a alimentação. E os investimentos também que foram feitos na agricultura familiar. Tem uma quantidade enorme de programas que foram feitos, né, que a gente não tem condições de discutir isso num programa de 1 hora numa rádio, certo? Mas quando o governo assumiu todas as ações que estavam previstas no programa Fome Zero, que eram mais de 100 ações, e muitas delas permaneceram até hoje, né? Isso aí contribuiu, de certa forma, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, né? Os bancos de alimentos. É uma gama enorme de programas que muitos de nós, cidadãos comuns, não sabemos da existência dele. O somatório de tudo isso tirou o Brasil do mapa da fome. Há possibilidade do Brasil voltar para o mapa da fome? Sim. Essa possibilidade existe. Essa entrada e essa saída não é uma coisa definitiva, né? Depende muito das políticas que estão sendo feitas nesse momento, né? E da condição que essas famílias vulneráveis têm para poder continuar ou não. No final do ano vai ter uma outra avaliação, porque tem avaliação todos os anos e a gente vai saber, acho que lá para setembro, outubro a gente vai saber. Mas há uma grande possibilidade do Brasil sair do mapa da fome por conta das políticas que foram implementadas nos últimos 2 anos no Brasil. E eu acho que tem um elemento para completar um pouco fazer um comentário em relação a essa fala do Adriano. É o seguinte, um dos critérios que a ONU estabelece para tirar o país do mapa da fome é quando o país atinge 3% da sua população em situação de fome, de insegurança alimentar. Ou seja, no máximo 3%. Não significa dizer que quando o Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil não tivesse pessoas em situação de fome. Havia pessoas ainda. Mas foi o menor índice que o Brasil chegou desde então. Que nós chegamos em 2014, em 500 anos de país, né? Ou seja, nós chegamos em 2014 a 5 milhões de pessoas em situação de fome. Quando nós já tivemos mais de 20, não sei quantos milhões de brasileiros e brasileiras em situação de fome. Então, em 2014, com esse conjunto de políticas e iniciativas que Sônia coloca, nós chegamos a 5 milhões. De 2015 para cá, nós já somos, hoje, cerca de 12 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de extrema pobreza, o que tem uma relação direta com essa situação
de insegurança alimentar, de não acesso à alimentação. Sim. Ou seja, os cortes nos programas públicos, nós estamos falando de programas em um tempo muito curto que universalizou. Ou seja, a política de valorização do salário mínimo é de 2006 para cá. Você não tem nem 10 anos, né? Ou seja, durou 10 anos. O programa Bolsa Família, com esse formato que foi implementado, onde as crianças tinham um vínculo com a escola e tinha todo um processo de acompanhamento, assim, de 2004 para cá. O programa PA é de 2003, 2004 para cá. Ou seja, você tem esse conjunto de políticas e de iniciativas, elas são muito recentes para fazer uma grande transformação na vida das pessoas. Mas eles estavam criando um ambiente favorável às pessoas saírem de uma condição de miséria e de extrema pobreza. Ou seja, reerguendo as pessoas numa condição de dignidade, de poder procurar um trabalho, de poder estudar. Nós estamos falando de uma geração, e eu queria falar isso daqui a pouquinho um pouco sobre com relação ao rural, de jovens e de famílias que que pela primeira vez teve um membro da família com acesso ao estudo universitário, né? Ou seja, são milhares de agricultores e agricultoras que vêm de geração em geração sem nunca ter tido acesso à educação. Quando uma geração mais recente teve acesso ao Instituto Federal, à universidade, à oportunidade de alguém da família poder estudar. O que significa dizer, em certa medida, uma certa condição de poder melhorar a vida. Sim. Né? Me parece que é uma mudança de paradigma, né? Assim, o agricultor antes visto como aquele que simplesmente planta sem nenhuma visão, né, da sociedade sobre uma profissão importante. Quer dizer, me parece que é um novo paradigma de ver o agricultor como realmente não só um profissional, mas um profissional fundamental na cadeia alimentar, econômica e social do país. Né? Exato. Não, e eu acho que tem uma coisa que é assim, aquela visão assim, um dado que eu acho que é importante ainda sobre a história do Bolsa Família. Imaginem, o PIB brasileiro é um PIB trilionário. Ou seja, a gente tem trilhões de acúmulos de reais e acúmulo de recursos e de divisas para o Brasil. Imagine que o investimento do Brasil, do governo brasileiro, com o Bolsa Família, não chegava a 0,5% do PIB brasileiro. Era muito pouco. Ou seja, é muito pouco para essa crítica, né? Para essa crítica que se faz tão grande para o programa, né? E considerando o sentido do que o programa tem de atendimento às necessidades básicas da população. Então, acho que esse dado ele é importante para colocar isso no horizonte muito concreto, né, de para onde iriam os recursos dos investimentos públicos no Brasil. Agora, de fato, Paula, pegando um pouco esse gancho, né, do que eu falava sobre a mudança das gerações que a gente vem vendo no Brasil mais recentemente, eu sou de uma geração, por exemplo, que os meus pais diziam, eu sou o segundo de 5 filhos, que nós deveríamos sair da roça. Eu sou lá do sertão do Pajeú, do distrito de Jabitacá, no município de Iguaraci, e que a gente teria que sair da roça e estudar para poder a gente ser gente, porque a roça, a agricultura, não era um lugar bom de se viver e não queria aquilo para os filhos dele. Essa visão, ela também foi uma visão que fez com que se expulsasse a juventude, em certa medida, do rural. Porque, efetivamente, as condições e a valorização do trabalho da agricultura sempre esteve muito aquém daquilo que deveria fazer. Ou seja, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira ainda hoje valorizam muito pouco o trabalho da agricultura familiar, do agricultor e da agricultora que está ali cuidando da terra, semeando, colhendo, produzindo para a alimentação da população. Embora a gente tenha tido uma melhora nessa valorização nos últimos tempos, mas ainda é muito aquém. E aí, assim, eu acho que se construiu na própria sociedade, e a gente conversa isso com os agricultores, tem agricultores que dizem assim, eu tinha vergonha de dizer que era agricultor ou que era agricultora, porque sempre foi algo muito desvalorizado, né? E quando começa esse conjunto de iniciativas, de trabalho das organizações, de assessoria técnica, que eles e elas percebem que a produção está sendo valorizada, que tem mercado para essa produção, que eles e elas percebem que são muito conhecedores e sabedores do ambiente, da terra, das sementes, isso valoriza
os agricultores e agricultoras no papel que eles cumprem na nossa sociedade. E aí eu acho que isso vai mudando também um pouco esse perfil para a gente desconstruir esse estigma, né? Esse preconceito que existe com quem mora lá no campo, como se fossem pessoas ignorantes, quando na verdade a sociedade mundial, o mundo, se a gente for lá, o povo da classe média brasileira gosta muito de valorizar a Europa, né? Vamos ver como que a classe média europeia valoriza os agricultores e agricultoras, né? Se a gente for ver na Holanda, por exemplo, os produtores rurais são super valorizados, né? Do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do trato, do papel que cumprem, né? Isso aí é extremamente importante. Quando eu entrei no Conceia, eu lembro que eu não conhecia pessoalmente nenhuma quebradeira de coco do Maranhão, não é? Que é um grupo de pessoas, de mulheres principalmente. De coco babaçu, de né? coco babaçu, que tem um trabalho muito importante no Maranhão e que elas são grandes lutadoras, né? Por direito, por espaço. E num dos eventos que nós tivemos com o presidente da República, escolheram para falar em nome do Conceia uma quebradeira de coco, né? Tem muita gente nesse evento. E ela, quando falou, eu acho que todas as pessoas, inclusive o presidente, se emocionou com a fala dela. Ela não levou nenhum papel para ler. Ela falou do coração dela, assim, as palavras belíssimas, sem nenhum erro. Ou seja, não tinha erro de nada, de português, de concordância, de pensamento, de análise. Ela fez uma análise da situação das mulheres, da situação dos agricultores e dos agricultores pobres do Brasil. E que me deixou muito surpresa. E aí foi nessa hora que eu vi, né, o tamanho do meu preconceito. Eu também sou do interior, eu também sou sertaneja da Paraíba e sou professora de uma universidade, mas eu acho que também sobra muito pra gente isso, essa imagem de que uma pessoa que mora na zona rural, ela não tem muito o que dizer, não é? Ela não pensa, né? Como se ela não pensasse, ela não analisasse as coisas. E essa Vamos mulher fazer um programa com os agricultores. Essa é uma boa ideia, porque elas deram essa mulher e a partir daí muitas outras mulheres de espaços que foram conquistadas, as mulheres quilombolas, que você sabe que muitos quilombos foram descobertos de 2003 para cá, que as pessoas, junto da cidade onde eu nasci, na Paraíba, tinha um quilombo que as pessoas se escondiam, elas não diziam a ninguém onde era que elas moravam, né? Porque elas tinham medo de agressão, até porque, dependendo da região do Brasil, o racismo é muito forte. No sertão tem pessoas extremamente racistas, né? Agora, deixa eu perguntar a vocês, como é que vocês veem realmente agora com essa medida provisória, né? Enfim, o funcionamento. A gente viu, pelo menos as notícias dizem que a gestão desses assuntos concernentes ao Conceia, que foram para o Ministério da Cidadania, e para lá também foram órgãos de assuntos bem diversos. Por exemplo, a Ancine foi para lá, o IFAM, esporte, né? Política, exatamente. Bolsa Família, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Quer dizer, enfim, como é que vocês veem assim? Tem alguma... Tem condições de dizer alguma coisa? Olha, eu vou lhe dar uma informação de ontem. Até ontem o ministro não aceitou e não encontrou espaço na agenda para conversar com a presidente do Conceia, a professora pesquisadora Elizabeta Recine, né, que faz parte de uma organização de direitos humanos e que também é professora da Universidade de Brasília. Ou seja, por esse ponto, né, ele desestruturou toda a equipe de segurança alimentar e nutricional que é no Ministério do Desenvolvimento Social. O secretário nacional hoje é uma pessoa, foi colocada uma pessoa que não tem nenhum conhecimento do que é segurança alimentar e nutricional. Bem, eu estou lhe dizendo isso porque não dá para você ficar muito esperançoso, né, de que haja esse diálogo e que, mesmo o Conceia voltando, que eu acho que tem grande possibilidade de ter uma volta do Conceia, até porque o Ministério Público Federal, parte dele já se posicionou a favor da volta do Conceia, pela importância que ele tem, né, de participar desse processo de construção de políticas públicas e pela contribuição que ele dá ao próprio Estado. E é bom que todas as pessoas que estejam ouvindo esse programa saibam que todos os membros desse conselho são pessoas qualificadas que trabalham gratuitamente.
não se paga Esse é outro absolutamente preconceito nada. da sociedade com relação à história dos conselhos, achando que as pessoas estão lá recebendo recursos. Os conselhos da Petrobras, o conselho de não sei o quê, todo esse povo recebe dinheiro. Esses conselhos de políticas públicas, o conselho que nós estamos falando, eu participei dele 12 anos e disse isso um dia desse em uma entrevista que me fizeram. E eu disse, eu coloco à disposição de qualquer cidadão que esteja ouvindo esse programa ou não, a minha declaração de imposto de renda durante esses 12 anos, para que eles saibam que eu não recebi nenhum centavo referente a esse trabalho que eu fazia e que todos os meus outros colegas faziam, não é, para o governo, que não é um trabalho que se encerra numa ida a Brasília. A gente fica permanentemente elaborando e pensando e procurando contribuir. Não é? Há uma preocupação muito grande quando você fala do Estado de Pernambuco. Sim, é isso que eu ia perguntar. Como é que está aqui o Conselho? O nosso mandato do Conselho de Pernambuco, pelo que estava previsto, ele encerrou na última semana de dezembro. Nós já estamos na última de fevereiro. A gente está esperando que o governador, que é o mesmo, ele publique no Diário Oficial, porque a forma de fazer a eleição para uma nova gestão tem que ser uma publicação no Diário Oficial, criando uma comissão eleitoral, porque não é eleição formal, né? Então a gente faz um convite às entidades que querem participar na luta contra a fome, nas políticas de segurança alimentar, e as entidades se candidatam, tem um certo limite, para isso se cria uma comissão. Então a gente já está terminando fevereiro e a gente ainda não teve nenhuma resposta. Como também é uma coisa que eu noto que os nossos companheiros do Estado, do lado governamental, às vezes eles se irritam muito quando a gente diz isso, apesar do compromisso de algumas pessoas e alguns técnicos. O governador do Estado, desde que o Conselho foi criado em 2003, ele nunca teve, apesar do Conselho ser um órgão consultivo e, no caso de Pernambuco, deliberativo de políticas públicas de segurança alimentar para o Estado, no governador de 2003 para cá, que já é o terceiro governador, eles nunca marcaram e nem aceitaram uma audiência com o Conselho. Ele nunca sentou-se para conversar com o Conselho. O Conselho daqui de Pernambuco foi instalado em que ano? Em 2003. 2003, no mesmo ano do Nacional. Certo. O governo federal instalou em janeiro e o governo de Pernambuco, através de um decreto, ele instalou o Conselho em junho. E eu acho que o Conselho funcionou anos sem dar posse, porque ele nunca deu posse ao Conselho. Certo? É uma coisa que a gente nunca entendeu. Eu às vezes até penso em fazer um estudo, né, para ver se a gente entende como é que você tem à sua mão pessoas qualificadas que estão querendo contribuir na construção de políticas, dando o seu conhecimento e o seu tempo gratuitamente, e não há interesse por parte do gestor, né, dentro de um tema que é importante. Quer dizer que em nível estadual, Sônia, não houve assim nenhuma construção de política pública. Sim, todas. Já houve todas. Porque é isso que eu estou lhe dizendo. Não só técnicos do Estado que trabalham junto ao governo são extremamente comprometidos, como a sociedade civil do Estado. Por exemplo, você podia citar alguma? Cito. O Estado de Pernambuco foi o primeiro Estado do Brasil que fez o Plano Estadual de Segurança Alimentar. E ele foi acho que o segundo Estado do Brasil que fez o segundo plano. E ele já está na avaliação desse segundo plano para elaborar o terceiro plano. E foi implementado. Dessas ações, muitas delas foram implementadas. No primeiro plano, não. Porque quando ele foi elaborado, já tinha passado o plano plurianual. Então, muitos temas, muitas ações, elas não tinham sido pensadas no PPA, que você sabe que é importante. Mas, do ponto de vista da institucionalidade, Pernambuco está sempre à frente. Certo. O problema não é a institucionalidade, é o processo mesmo de concertação, né, de valorização. Que é a dimensão política, né? É a questão política mesmo, é a questão de discutir, de valorizar, de dar condição física para que o Conselho funcione, de escutar, né? Mas do ponto de vista da institucionalidade, se vier uma pessoa aqui, ela vai lhe dizer, eles têm cumprido. Né? Agora vamos falar do banquetaço. Vamos. Eu só queria rapidamente, antes de falar do banquetaço, dizer assim, que eu acho que olhando um pouco para a história do Ministério da Cidadania, sempre há o que dizer em relação a isso, porque a sensação é que, às vezes, determinados segmentos da política brasileira, Paula, e ouvintes da rádio universitária, vão construindo uma narrativa e um entendimento na sociedade como se... que vão virando verdades.
Assim, porque tem algum escritor aí que fala disso assim, quanto mais você repete uma coisa, ela vai... mesmo que ela não seja verdade, muitas vezes torna-se verdade. Ela vai se tornando verdade. Então, tem uma coisa assim, uma máxima de que o Brasil tem muitos ministérios, tem muitas coisas e tal. Um país com mais de 210 milhões de pessoas, com a dimensão territorial que o país tem, com a diversidade cultural, de população, nós não poderíamos ter algo com um conjunto de políticas tão complexos que nos carece, achar que juntar tudo num único ministério é algo inteligente. É algo inteligente ou é algo que vai resolver o tamanho da máquina pública. Na verdade, isso só precariza cada vez mais as condições de trabalho das pessoas, a condição de vida das pessoas. Essa é a minha visão. E aí eu acho que a Política Nacional de Segurança Alimentar vai ficar, de fato, sem prioridade, porque em 2003, quando o presidente Lula assume a presidência e no seu primeiro discurso de posse fala da importância do combate à fome, de acabar com a fome no Brasil, isso tem um peso para a população mais pobre desse país. Quando o atual presidente assume e que tem na sua bandeira a ideia de combate à corrupção, de reduzir o Estado e também a ideia de vender e privatizar aquilo que é público, está dizendo outro sinal, está dando um outro sinal para a sociedade. Então, assim, eu acho que isso é algo que nós vamos perder muito. E eu não tenho também muita esperança. No entanto, é exatamente nesse processo de resistência e nessas análises que a gente vai fazendo que a gente vai buscando também qual é o formato e os jeitos e as formas da gente falar e comunicar com a sociedade. Então, hoje, dia 27 de fevereiro de 2019, está espalhado pelo Brasil inteiro várias iniciativas do que nós estamos chamando de banquetaço em defesa do CONSEA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Esse banquetaço foi organizado pelas organizações da sociedade civil que estão no CONSEA de Pernambuco, aqui no nosso estado, na nossa cidade de Recife, e vai acontecer na Avenida Martins de Barros, ali no bairro de Santo Antônio. Eu tô vindo de lá, já está começando. A Sônia já estava lá. Perto do BRT, ali da ponte... Da 1º de março. Da 1º de março, né? Na Avenida Martins de Barros, 387. Em frente ao Armazém do Campo, que é uma iniciativa do MST de instalar lá um espaço de comercialização de produtos da reforma agrária. E a ideia do banquetaço, que se espalha em todo o Brasil, é, de fato, de chamar a sociedade, de chamar a atenção dos meios de comunicação. Eu espero, sinceramente, que a mídia empresarial do Recife e de Pernambuco vá lá e dê a voz e a importância a esse espaço, como a rádio universitária cumpre esse papel por ser uma rádio pública. E eu acho que vocês estão de parabéns e o nosso agradecimento a vocês por essa abertura. Afinal de contas, o Fora da Curva fala daquilo que está fora da curva, exatamente, né? A gente fala o que a maioria cala. Exatamente. Muito bom. E aí, nesse espaço, foi elaborado alguns alimentos vegetarianos, e que serão distribuídos gratuitamente como uma forma da gente protestar e da gente dizer para a sociedade de que é importante a gente ter atenção à política de segurança alimentar, a gente estar atento ao aumento de número de pessoas em situação de rua, que consequentemente também não consegue mais comprar gás, não consegue comprar alimento, não consegue pagar aluguel, está desempregado e leva as pessoas à fome. E a fome é uma mazela da qual nós não podemos mais permitir que se instale de forma tão grandiosa como a gente já passou em outrora. Sônia, bem, uma só complementando, final. Complementando, acho que a Alexandre disse tudo e queria agradecer a vocês por esse espaço. E usando uma expressão que a gente está trabalhando com ela desde o início do banquetaço, é lembrar toda a população que comer é mais que um ato político, né? Comer é um direito. E é sempre importante a gente saber que comer é um direito, mas também é um ato social, é um ato cultural e é um ato de amor. Então, hoje no banquetaço, o que a gente está querendo é ver se dentro das nossas condições de muitos voluntários, né, de poucos recursos, né, e de muitas doações, a gente consegue transferir esse sentimento que todos nós temos em relação à população, né? Que ela sempre tem o que comer de boa qualidade, que ela não passe fome, né? E que pode contar sempre com o apoio dessas entidades e instituições e pessoas
né, que não quer, por nenhuma hipótese, que o Brasil volte ao mapa da fome. Muito obrigada mais uma vez para vocês todos. O programa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço imensamente a Sônia Lucena, que é membro do Conselho Estadual de Pernambuco e professora de nutrição aposentada da UFPE. Agradeço também a Alexandre Pires, que é coordenador do Centro Sabiá e da ASA, Articulação do Semiárido. Este programa vai ser reprisado na quarta-feira de cinzas. Então, quem perdeu hoje pode ouvir de novo na quarta-feira de cinzas. E esse programa foi produzido por mim, Paula Reis, Larissa Evelyn e Guilherme Falcão. Nas redes sociais estiveram Vitor Aguiar e Larissa Evelyn. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Nossa equipe estará de volta na quarta-feira. Acompanhe o Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM, Agenda Cultural.